tarde. Hoje eu vim falar sobre um assunto que foi objeto de uma enquete na semana passada. Eu perguntei a vocês quais assuntos ou qual assunto vocês gostariam que eu tratasse esta semana. E acabou dando empate entre direitos autorais de música e a responsabilidade civil decorrente de acidentes envolvendo robôs. Bom, em função desse empate, eu acabei escolhendo o segundo tema, que é um tema que está bastante em voga hoje em dia. Muito se fala que a gente vive numa sociedade 4.0. Existem até alguns autores que afirmam que a gente já alcançou a sociedade 5.0. Mas o que seria isso? Essa sociedade é marcada pela profunda conectividade entre as pessoas, pela utilização de aplicativos de comunicação instantânea e pelo uso intenso da tecnologia. E dentro dessa tecnologia a gente tem as chamadas máquinas autônomas, que também são conhecidas como robôs. Os robôs são seres que desempenham tarefas de forma independente e que têm as características da machine learning ou da deep learning. Essa característica nada mais é que o processo de autoaprendizagem da máquina durante o tempo de uso e conforme essas tarefas vão sendo desenvolvidas. Muito se fala que até a inteligência dos robôs vai ultrapassar a inteligência humana. Eu particularmente duvido dessa questão. Mas o fato é que esses robôs estão sendo utilizados em inúmeras atividades, desde a limpeza de ambientes até as funções de piloto automático de carros autônomos. E em função desse grande uso desses robôs, dessas máquinas autônomas, surge a grande questão: quem seria o responsável pelos danos decorrentes de atividades envolvendo robôs? Quem não se lembra dos acidentes envolvendo o carro da Tesla, que ainda não foram resolvidos em sua totalidade? Assim se pergunta: seria o fabricante do robô responsável, o usuário, o desenvolvedor do software ou até mesmo o próprio robô? O fato é que hoje em dia no Brasil a gente não tem uma legislação específica sobre isso, embora o tema seja bastante discutido na comunidade europeia. O grande problema é que, atualmente, a responsabilidade pressupõe a personalidade civil. Isto é, só pode ser responsabilizado o sujeito que tem personalidade civil. Ou seja, atualmente, somente pode ser responsabilizadas as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Ora, não há como imputar a responsabilidade civil ao robô, pois o ordenamento jurídico não lhe confere personalidade. Discute-se, principalmente na comunidade europeia, sobre o desenvolvimento da personalidade eletrônica de robôs, ou a chamada e-personality. Apesar de os robôs terem certa autonomia, a chamada e-personality, ou personalidade eletrônica, ainda não tem regulação no Brasil, e não há como se imputar os danos aos robôs. Sendo assim, segundo alguns autores, é preciso verificar o grau de participação de cada um dos agentes na cadeia de fatos que ocasionou o dano. Ou seja, é preciso ver em que medida o fabricante, o proprietário, o usuário, o treinador ou programador do software contribuiu ou foi negligente para que houvesse o resultado danoso. Vale ressaltar que, se em face do empresário seria possível aplicar a teoria do risco, o mesmo não ocorre quanto ao programador, já que este só poderia ser responsabilizado subjetivamente, por ser profissional liberal, ou seja, quando comprovada a ocorrência de falha na programação, ou que havia previsibilidade quanto à conduta lesiva, a não ser que o programador esteja vinculado a alguma sociedade empresária. Nesse aspecto, seria possível a responsabilização objetiva, isto é, sem culpa. Os acidentes envolvendo robôs também poderiam ser enquadrados na responsabilidade civil por ato de terceiro. Ou seja, assim como o proprietário do animal responde pelos danos causados por ele, o proprietário do robô também responderia. Nada mais é que a chamada responsabilidade vicária, que imputa ao proprietário ou ao usuário um dever de vigilância do robô. Então nós teríamos 3 regimes de responsabilidade envolvendo os acidentes com robôs. O primeiro regime de responsabilidade seria dos empresários, dos fabricantes dos robôs. Seria um regime de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
que impõe uma responsabilidade objetiva, onde não se perquire a culpa do fabricante, mas sim que por ele usufruir dessa atividade, ele teria atraído para si um ônus de evitar que esses defeitos ocorram. O segundo regime de responsabilidade seria do programador, do desenvolvedor do software. Esse seria um regime de responsabilidade civil subjetiva, onde se investiga se esse programador agiu de uma forma negligente, imperita, de uma forma imprudente, ou seja, se investiga a culpa desse profissional liberal. A não ser que esse profissional esteja vinculado a uma determinada empresa, aí sim a empresa de programação responderia de forma objetiva. E o terceiro regime de responsabilidade seria a responsabilidade por ato de terceiro. Então, o proprietário ou usuário do robô, ele teria um dever de vigilância e responderia pelos danos ocasionados pelo incumprimento desse dever de vigilância do robô. Porém, existem dois grandes problemas. O primeiro problema é que o robô, conforme ele vai aprendendo, esse processo de autoaprendizagem, ele pode desempenhar tarefas que não estavam previstas, seja pelo fabricante, seja pelo desenvolvedor do software. E o segundo grande problema é que existem softwares, existem máquinas que são vendidas com código aberto, ou seja, usuários podem inserir determinadas programações, e aí fica mais dificultosa a investigação da responsabilidade, se é do próprio usuário, do desenvolvedor do software ou então do fabricante do robô. Por isso que no âmbito da comunidade europeia já se tem discutido um seguro obrigatório, onde os empresários subscrevem uma determinada quantia para um fundo de compensação das vítimas dos acidentes envolvendo robôs. Bom, se você conseguiu assistir esse vídeo até aqui, espero que você curte, compartilhe ou comente e espero que a gente possa atingir muitas pessoas nesse assunto tão em voga atualmente. Muito obrigado e até a próxima.